RBI apostadores e apostadoras. Os finalistas da última edição da Copa da Alemanha, Freiburg e Leipzig, estão novamente enfrentando-se na edição 2022-2023 do torneio, porém, desta vez, o duelo ocorre em uma fase anterior. A primeira semifinal será realizada nesta terça-feira, 2 de maio, no estádio Europa Park, em Freiburg. O jogo terá início às 15h45, horário de Brasília. A segunda partida das semifinais acontecerá entre Stuttgart e Freiburg na quarta-feira, 3 de maio. As decisões serão tomadas em um único confronto. Na edição 2021-2022 da Copa da Alemanha, o Freiburg ficou com o vice-campeonato, enfrentando o Leipzig em um jogo disputado em campo neutro que foi decidido nas cobranças de pênalti. Desta vez, os dois times se enfrentarão duas vezes, não apenas para garantir um lugar na final da DFB Pokal, mas também para lutar por uma vaga na edição 2023-2024 da Champions League através do campeonato alemão. No último sábado, 29 de abril, o Freiburg venceu o Colônia por 1-0 em uma partida pela 30ª rodada da Bundesliga. Apesar de um desempenho superior por parte dos donos da casa, que tiveram a posse de bola por 57% do tempo e criaram mais oportunidades de finalização, 21 contra 12, além de liderarem em tiros no alvo, 8-6, foi Doan, com assistência de Oler, quem marcou o gol aos 9 minutos do segundo tempo. Com essa vitória, o Freiburg alcançou 56 pontos, 16 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, mantendo a quarta posição na tabela do campeonato alemão, considerando os critérios de desempate. Essa posição é a última que garante uma vaga na Champions League 2023-2024. O time está 2 pontos à frente do Leipzig, que ocupa o quinto lugar e é o primeiro clube fora do pelotão de elite. Em termos de desempenho em casa, o Freiburg é o quinto colocado na Bundesliga. Em 45 pontos disputados no estádio Europa Park, conquistaram 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, marcando 26 gols e sofrendo 12. Por outro lado, o Leipzig venceu 4 de suas últimas 5 partidas. Sua trajetória de ascensão começou com uma vitória por 2-0 sobre o Borussia Dortmund nas quartas de final da Copa da Alemanha. Antes disso, o time havia passado por um momento turbulento, com 4 derrotas nos 5 jogos anteriores. No último sábado, 29 de abril, o Leipzig venceu o Hoffenheim por 1-0 na Red Bull Arena, pelo Campeonato Nacional. Com 56% de posse de bola, o Leipzig criou mais oportunidades de finalização, 16 contra 5. Nesta partida vamos de jogo acima de 2,5 gols. O CRB entra em campo nesta terça-feira, 2 de maio, pressionado após acumular 3 derrotas consecutivas. Será a primeira partida do time como mandante na edição 2023 da Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Sampaio Corrêa, que também vive um momento complicado, com 10 jogos sem vencer. O duelo acontecerá no estádio Rei Pelé, em Maceió, com início previsto para as 19 horas, horário de Brasília. Na estreia da Série B, o CRB teve sua partida adiada devido às finais do Campeonato Pernambucano do Esporte, seu adversário na primeira rodada. Assim, a equipe iniciou sua caminhada no torneio na segunda rodada e foi derrotada por 2-1 pelo Atlético Goianiense, em Goiânia. Apesar de não ter tido um desempenho ruim, o time não conseguiu se recuperar após sofrer 2 gols na primeira etapa e descontou apenas aos 47 minutos do segundo tempo. No último sábado, em confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o CRB sofreu uma derrota por 2-0 em Ribeirão Preto. Nessa partida, o time paulista foi superior em campo, controlando a posse de bola por 45% do tempo, criando mais chances de arremate e liderando nos tiros no alvo. O CRB teve sua defesa vazada em uma cobrança de pênalti aos 23 minutos do primeiro tempo e, com a expulsão de um jogador aos 11 minutos da etapa final, teve dificuldades em reagir, sofrendo mais um gol aos 52 minutos. Além dos jogos da Série B, o CRB também foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, perdendo por 2-1 na disputa por pênaltis na terceira fase do torneio, após vencer a primeira partida por 1-0 em casa. O Sampaio Corrêa, por sua vez, vive um momento ainda pior que o CRB. O clube maranhense acumula uma sequência de 10 partidas sem vencer desde 22 de fevereiro, com 5 empates e 5 derrotas. Além disso, foi eliminado do estadual,
da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Na Série B, o Sampaio Corrêa conquistou apenas um ponto em seu jogo de estreia, um empate em 3-3 contra o Atlético Goianiense. O clube chegou a estar em desvantagem, mas conseguiu reagir e evitar a derrota nos minutos finais. Nos confrontos seguintes, sofreu uma derrota por 1-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto e por 3-1 diante do Mirassol. Considerando o momento atual das duas equipes e o fato de o CRB jogar em casa, é indicado apostar na vitória do CRB no confronto da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo de Ribeirão Preto defenderá seu aproveitamento de 100% na Série B do Campeonato Brasileiro em um confronto contra a Ponte Preta, marcado para esta terça-feira, 2 de maio. O jogo faz parte da quarta rodada da edição 2023 da Segunda Divisão do Brasileirão e será realizado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, com início previsto para as 19 horas, horário de Brasília. Após duas derrotas nas primeiras rodadas da Série B, a Ponte Preta conquistou seu primeiro ponto no último sábado, 29 de abril, em um empate por 1-1 contra a Chapecoense, em Chapecó. O resultado foi considerado frustrante, já que a Macaca sofreu o gol de empate nos últimos segundos da partida, mesmo tendo aberto o placar aos 33 minutos do primeiro tempo com Pablo Diego. No confronto contra a Chapecoense, a Ponte Preta foi superior, mesmo com menos posse de bola. O time criou mais oportunidades para finalização e liderou nos tiros no alvo. Apesar disso, na estreia, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos, a equipe sofreu uma derrota por 3-0 para o Vitória. Na segunda rodada, já com o interino Felipe Moreira como treinador, a Ponte Preta perdeu em casa por 2-1 para o Criciúma. O Botafogo de Ribeirão Preto, por sua vez, mesmo vencendo o CRB por 2-0 no último sábado, teve que enfrentar vaias de sua torcida. Foi a terceira vitória consecutiva do time nas primeiras rodadas da Série B, mas outros três times também alcançaram um aproveitamento de 100% no início do torneio, Vitória, Guarani e Criciúma. O Botafogo de Ribeirão Preto ficou na terceira colocação, levando em consideração os critérios de desempate. Contra o CRB, o Botafogo de Ribeirão Preto foi superior, controlando a posse de bola por 45% do tempo, criando mais chances de finalização e liderando nos tiros no alvo. O time marcou um gol em cobrança de pênalti por Robinho aos 23 minutos do primeiro tempo, e após a expulsão de um jogador do CRB aos 11 minutos da etapa final, ampliou sua vantagem. No entanto, teve dificuldades para ampliar o placar e concedeu oportunidades ao adversário. A definição do jogo veio com um gol de Tarik aos 52 minutos do segundo tempo. Essa foi a primeira partida do Botafogo de Ribeirão Preto após sua eliminação na Copa do Brasil. Na semana anterior, o time havia perdido por 1-0 para o Santos na Vila Belmiro, porém já estava em uma situação desfavorável no torneio, pois havia perdido o jogo de ida por 2-0 em Ribeirão Preto. Palpite para o jogo é Botafogo de Ribeirão Preto, empate anula a aposta. O Atlético Goianiense, ainda invicto em sua temporada de retorno à segunda divisão do Brasileirão após ser rebaixado da Série A no ano passado, receberá a Chapecoense nesta terça-feira, 2 de maio. O jogo faz parte da quarta rodada da edição 2023 da Série B do Campeonato Brasileiro e será realizado no estádio Antônio Accioli, em Goiânia, com início previsto para as 21h30, horário de Brasília. No último sábado, 29 de abril, o Atlético Goianiense conquistou mais um ponto ao empatar em 1-1 com a Tombense, em Muriaé. O time goiano abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com um gol de Gustavo, porém teve sua defesa vazada na fase final, com o gol de Egídio aos 25 minutos, resultando no empate. Considerando o desempenho da partida, o empate foi um bom resultado para o Atlético Goianiense, pois a Tombense foi superior ao longo do jogo, controlando a posse de bola por 54% do tempo, criando mais chances de finalização e liderando nos tiros no alvo. Esse foi o segundo empate do time goiano fora de casa, sendo que na primeira rodada empatou em 3-3 com o Sampaio Corrêa. No confronto contra o Sampaio Corrêa, o Atlético Goianiense chegou a ter a vitória garantida ao abrir uma vantagem de 3-1, mas sofreu o terceiro gol nos acréscimos do segundo tempo. No segundo jogo, desta vez em casa, o time venceu o CRB por 2-1,
porém mostrou uma queda de rendimento ao longo da partida, algo que tem sido frequente no torneio. Essa situação colocou em risco o emprego do técnico Mozart. A Chapecoense, por sua vez, escapou por pouco de uma derrota na última partida contra a Ponte Preta. A equipe sofreu um gol de Pablo Diego aos 33 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu empatar por 1-1 com um gol de Rodrigo aos 52 minutos da fase final. A Chapecoense teve dois motivos para comemorar nesse jogo: evitar uma derrota que parecia inevitável e pontuar mesmo com um desempenho inferior. Apesar de ter menos posse de bola, 33%, a equipe criou mais oportunidades de finalização e liderou nos tiros no alvo. Esse foi o segundo jogo consecutivo da Chapecoense em casa. Na partida anterior, venceu o Londrina por 3-0, em uma atuação considerada a melhor da temporada pelo técnico Argel Fuchs. Mesmo assim, na estreia, a equipe foi derrotada pelo Mirassol por 1-0 fora de casa. O Atlético Goianiense, pressionado mas com potencial para um desempenho mais consistente, é o favorito para vencer a Chapecoense no encontro da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O Arsenal, que foi retirado da liderança do campeonato inglês pelo Manchester City, assume um novo papel nesta terça-feira, 2 de maio. Depois de ser perseguido ao longo da temporada 2022-2023, agora o Arsenal se torna o perseguidor. O time recebe o Chelsea no Emirates Stadium, em Londres, buscando retomar a primeira posição na tabela de classificação da Premier League. O Derby de Londres encerra a 34ª rodada do torneio, com o início marcado para 16 horas, horário de Brasília. Após esse confronto, ainda restarão 4 rodadas completas a serem disputadas, além de jogos atrasados de outras jornadas. O Arsenal foi derrotado pelo Manchester City por 4-1 na quarta-feira, 26 de abril, completando uma sequência de 4 partidas sem vitória, pois havia empatado os 3 jogos anteriores. Essa derrota deixou a porta aberta para o Manchester City assumir a liderança da Premier League no domingo, 30 de abril, quando venceu o Fulham por 2-1 em Vicarage Road. Atualmente, o Manchester City possui 76 pontos, 24 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, apenas um ponto a mais que o Arsenal, que só jogará sua partida da rodada 34 nesta terça-feira. Portanto, o Arsenal terá a oportunidade de recuperar a liderança. No entanto, a briga pelo título se tornou mais difícil para o Arsenal, que ganhou apenas 3 dos últimos 12 pontos disputados. Agora, o time não depende apenas de seus próprios resultados para conquistar o troféu, pois o Manchester City ainda tem 2 jogos a mais para realizar. O Arsenal, se vencer todas as partidas restantes, pode chegar a 90 pontos. Enquanto isso, se o Manchester City vencer todos os jogos que ainda tem pelo campeonato inglês, alcançará 94 pontos. Como não há mais confronto direto entre as equipes, o Arsenal não pode mais cometer erros e ainda precisa torcer para que seus rivais tropecem pelo menos 2 vezes. Como mandante, o Arsenal tem a segunda melhor campanha na Premier League. Em 48 pontos disputados no Emirates Stadium, conquistou 39, 12 vitórias, 3 empates e 1 derrota, marcou 45 gols e sofreu 21. O Chelsea está em uma sequência de 8 jogos sem vitória desde quarta-feira, 26 de abril, quando perdeu por 2-0 para o Brentford em Stamford Bridge. Nesse jogo, mesmo tendo o controle da posse de bola por 73% do tempo e criando 15 oportunidades de finalização, o Chelsea acertou apenas 4 chutes no alvo e não conseguiu vencer o goleiro Raya. O Brentford teve muito menos chances, apenas 7 oportunidades de chute, e acertou apenas uma delas, resultando no gol de Melmo aos 33 minutos do segundo tempo. O primeiro gol foi um gol contra de Azpilicueta aos 37 minutos do primeiro tempo. A sequência negativa do Chelsea começou em 18 de março, e desde então a equipe acumula 6 derrotas e 2 empates, incluindo a eliminação. O jogo acontecerá no Estádio dos Jogos Mediterrâneos, em Almería, e faz parte da 33ª rodada da temporada 2022-2023 de La Liga. Palpite para o jogo é vitória do Arsenal. Esta é a última rodada de uma sequência de 30 partidas divididas em 10 dias consecutivos, que se encerra na quinta-feira, 4 de maio.
O pontapé inicial está marcado para as 14h30, horário de Brasília. O Almería teve uma boa atuação na primeira partida dessa sequência, vencendo o Retafe por 2-1 como visitante na quarta-feira. Essa foi a primeira vitória do Almería como visitante na temporada, e o jogo foi contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento. No entanto, no sábado, 29 de abril, a equipe não conseguiu repetir o desempenho diante do poderoso Real Madrid e foi derrotada por 4-2 no estádio Santiago Bernabéu. O placar refletiu a superioridade do Real Madrid na partida, com os donos da casa controlando a posse de bola por 68% do tempo, criando mais chances de finalização, 15-9, e acertando mais chutes no alvo, 12-3. Com 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates e 17 derrotas, o Almería ocupa a 16ª posição na tabela de classificação de La Liga, levando em consideração os critérios de desempate. A equipe está 2 pontos acima do Espanhol, que está na 18ª posição e é o primeiro clube na zona de rebaixamento. No entanto, o Almería tem um desempenho muito melhor como mandante. É o 9º colocado no ranking dos mandantes do Campeonato Espanhol. Em 48 pontos disputados em casa, conquistou 26, 8 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, marcou 24 gols e sofreu 21. Enquanto isso, o Elche está à espera da confirmação matemática do seu rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Na rodada anterior, teve a primeira oportunidade de confirmar esse cenário, mas fez uma atuação acima do esperado e adiou seu destino por mais uma rodada. No sábado, em casa, o Elche goleou o Rayo Vallecano por 4-0. A expulsão de Legioni aos 27 minutos facilitou a tarefa do Elche, que aproveitou a vantagem numérica para marcar 4 gols. No total, o Elche criou 18 oportunidades de finalização, acertando 9 chutes no alvo. Mesmo assim, o Elche continua com o pior ataque de La Liga, com 24 gols marcados. Com 16 pontos, 3 vitórias, 7 empates e 22 derrotas, o Elche está na 20ª posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. Meu palpite para este jogo é de vitória para o Almería. O Nublense, time chileno estreante na Copa Libertadores da América, ainda não pontuou no torneio e enfrentará o Aucas, equipe equatoriana, nesta terça-feira, dia 2 de maio, cumprindo a tabela da terceira rodada da fase de grupos da competição. O confronto acontecerá no Estádio Municipal de Concepción, em Concepción, e está programado para começar às 19 horas, horário de Brasília. Ambos os times fazem parte do Grupo A, que também conta com o Racing, da Argentina, e o Flamengo. O Nublense obteve sua primeira vitória após 5 derrotas consecutivas no sábado, dia 29 de abril, ao superar o Palestino por 2-1, fora de casa, em um confronto pela jornada de número 12 da Liga Nacional. O time deteve a bola por 51% do tempo, teve mais oportunidades para disparar, mas o Nublense se destacou no número de tiros no alvo, o que levou o time a somar 14 pontos e ocupar a 12ª posição na tabela de classificação do campeonato chileno. O Aucas tem um desempenho melhor que o Nublense na Copa Libertadores da América em sua versão 2023. O time conseguiu uma virada surpreendente contra o Flamengo em casa, vencendo por 2-1, e disputou uma partida emocionante contra o Racing, na Argentina, que terminou com a vitória dos argentinos por 3-2. Atualmente, o Aucas é o segundo colocado na Liga Pro, divisão de elite do campeonato equatoriano, com 17 pontos, e está 1 ponto acima do Barcelona, o terceiro colocado, e 2 pontos atrás do líder Independiente del Valle. No entanto, o time não poderá contar com David, que foi suspenso e não jogará contra o Nublense nesta terça-feira. Meu palpite para este jogo é que ambas as equipes marcam. O Fluminense, líder do Grupo D e com aproveitamento de 100% na Copa Libertadores da América, enfrenta o River Plate, da Argentina, no Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 2 de maio, pela terceira rodada da fase de grupos do Torneio Continental em sua edição de 2023. Este será o último jogo do primeiro turno, com o início marcado para as 21 horas, horário de Brasília. A chave também conta com Sporting Cristal, do Peru, e The Strongest, da Bolívia, que se enfrentam em Lima às 23 horas.
Será o segundo jogo consecutivo do Fluminense no Maracanã pela Copa Libertadores. No primeiro, venceu por 1-0 o The Strongest, embora tenha enfrentado dificuldades para furar a defesa boliviana. O time carioca teve o controle da posse de bola por 77% do tempo, criou 26 oportunidades de finalização, acertando o alvo em 11 delas. O único gol da partida saiu aos 40 minutos do primeiro tempo, com Nino aproveitando um lançamento de Paulo Henrique Ganso. O goleiro Vizcarra foi destaque defendendo as duas finalizações dos bolivianos. Na estreia, em Lima, o Fluminense levou um susto ao sofrer um gol de Grimaldo, aos 18 minutos, colocando o Sporting Cristal em vantagem. No entanto, reagiu e venceu por 3-1. Germán Cano empatou aos 35 minutos do primeiro tempo e marcou novamente aos 14 minutos da segunda etapa, virando o jogo. Vitor Mendes completou o placar aos 36 minutos, com assistências de John Arias nos dois últimos gols. O River Plate teve um início movimentado na Copa Libertadores, com 10 gols nos dois primeiros jogos. Na estreia, em La Paz contra o The Strongest, perdeu por 3-1 em um jogo com 46 finalizações, sendo 24 delas do time argentino. O River Plate abriu o placar com um pênalti convertido por Triverio aos 25 minutos, seguido por outro gol de Triverio aos 35 minutos. Castilho fez o terceiro gol aos 4 minutos do segundo tempo, e Beltrán marcou o gol de desconto para o River Plate aos 21 minutos. Na segunda rodada, o River Plate venceu o Sporting Cristal por 4-2 em casa, mesmo jogando com um jogador a menos desde os 38 minutos do primeiro tempo, quando Dias foi expulso. Os gols do River Plate foram marcados por De La Cruz, Beltrán, Barco e Solari. Meu palpite é que ambas as equipes marcam. O Sporting Cristal, do Peru, enfrenta o The Strongest, da Bolívia, no Estádio Nacional, em Lima, nesta terça-feira, dia 2 de maio, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023. Ambas as equipes estão na chave D, juntamente com Fluminense e River Plate, da Argentina. Este será o último jogo do primeiro turno, com o início marcado para as 23 horas, horário de Brasília. O Sporting Cristal vem de uma sequência de 6 jogos sem vencer e ainda não pontuou na fase de grupos da Libertadores. A equipe peruana teve que passar pelas eliminatórias para chegar à fase de grupos, e em seu jogo de estreia enfrentou o Fluminense, assustando o time carioca ao marcar o primeiro gol do confronto com Grimaldo, após assistência de Castilho. No entanto, não conseguiu segurar a reação do Fluminense, que venceu por 3-1. Contra o River Plate, o Sporting Cristal também teve um bom início, saindo na frente e chegando a empatar o jogo em 2-2 ainda no primeiro tempo, aproveitando a expulsão de Dias aos 38 minutos. O segundo gol foi marcado por Corozo aos 41 minutos. No entanto, na segunda etapa, mesmo com um jogador a menos, o River Plate se impôs e venceu por 4-2. Além dos resultados na Libertadores, o Sporting Cristal também não vem bem no torneio Abertura, a primeira metade da Liga Uma Peruana, ocupando a sexta posição na tabela de classificação com 18 pontos. A equipe está a 10 pontos do líder universitário. O The Strongest, por sua vez, tem como objetivo conquistar pontos na altitude de La Paz para garantir a classificação para as oitavas de final. Na primeira partida em casa, venceu o River Plate por 3-1 em um jogo com muitas finalizações. No entanto, na primeira partida como visitante, foi derrotado por 1-0 pelo Fluminense. O confronto em Lima é considerado a melhor chance de pontuação do The Strongest como visitante. No campeonato boliviano, a equipe lidera a tabela com 23 pontos, 4 a mais que seus perseguidores mais próximos. O duelo promete ser disputado, com o Sporting Cristal buscando sua primeira vitória na competição e o The Strongest tentando somar pontos importantes fora de casa. O meu palpite para este jogo é acima de 2,5 gols na partida. O Liverpool, do Uruguai, enfrenta o Argentinos Júniors, da Argentina, líder do grupo e, no Estádio Centenário, em Montevidéu, nesta terça-feira, dia 2 de maio, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023.
Ambas as equipes fazem parte da chave que também conta com o Corinthians e o Independiente del Valle, do Equador. Este será o último jogo do primeiro turno, com o início marcado para as 19 horas, horário de Brasília. Até o momento, o Liverpool ainda não pontuou na competição continental. O clube uruguaio foi derrotado por 3-0 pelo Corinthians na primeira rodada, no Estádio Centenário, onde atua como mandante mesmo sem a aprovação da Confederação Sul-Americana de Futebol para o uso de seu estádio. Na segunda rodada, perdeu por 2-0 para o Independiente del Valle, mostrando dificuldades na produção ofensiva. Apesar dos resultados na Libertadores, o Liverpool tem sido mais competitivo no Campeonato Uruguaio, somando pontos nas últimas 4 rodadas, com 2 vitórias e 2 empates. Na última partida, venceu o Boston River por 3-1 como visitante. O clube ocupa a 6ª posição na tabela de classificação do Campeonato Nacional, com 20 pontos. O Argentinos Juniors, por sua vez, também vem de um empate sem gols contra o Newell's Old Boys no Campeonato Argentino, o que representa o 3º jogo seguido sem vitória na competição. No entanto, na Libertadores, o Argentinos Juniors venceu o Independiente del Valle por 1-0 na estreia e repetiu o placar contra o Corinthians na segunda rodada, alcançando 6 pontos e liderando o grupo. Apesar de não ser uma equipe brilhante, o Argentinos Juniors tem se mostrado sólido, e é favorito para vencer o confronto contra o Liverpool, para este jogo pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores de 2023. Nesta terça-feira, 2 de maio, Red Bull Bragantino e Estudiantes, da Argentina, se enfrentarão em partida pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023, valendo a liderança da chave C. O estádio Nabi Chedid, em Bragança Paulista, será o palco do confronto, com o pontapé inicial marcado para 21 horas, horário de Brasília. Além dos 2 times, a chave conta ainda com Oriente Petrolero, da Bolívia, e Tacuary, do Paraguai. Embora RB Bragantino e Estudiantes tenham vencido os 2 primeiros jogos da fase de grupos, há uma diferença técnica em relação a Oriente Petrolero e Tacuary. A luta pelo primeiro lugar da chave não é apenas simbólica, mas também oferece a vantagem de avançar diretamente para as oitavas de final, evitando um confronto com um time rebaixado da Libertadores nas 16avós de final, além de conceder 2 datas livres em um calendário intenso de jogos. Enquanto o Estudiantes vem de 8 jogos sem derrota, incluindo 7 vitórias e um empate, o Red Bull Bragantino vem de uma eliminação precoce na Copa do Brasil e de uma derrota por 3-0 contra o Cruzeiro no último sábado, 29 de abril. O time brasileiro tem 4 pontos na tabela do Brasileirão e goleou nas 2 primeiras partidas da Copa Sul-Americana, enquanto o Estudiantes ocupa a 5ª posição no Campeonato Argentino, com 24 pontos. O palpite indicado para o confronto desta terça-feira é a vitória do Red Bull Bragantino, que tem mostrado boa capacidade de criação em suas partidas em casa. Nesta terça-feira, 2 de maio, o Santos enfrentará o Newell's Old Boys, da Argentina, líder do grupo e com aproveitamento de 100%, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. O jogo acontecerá no estádio Marcelo Bielsa, conhecido como El Coloso del Parque, em Rosário, e marca a última partida do primeiro turno. O início está previsto para 21h30, horário de Brasília. Além dessas equipes, a chave conta com Audax Italiano, do Chile, e Blooming, da Bolívia. Na última partida antes de enfrentar o Santos, o Newell's Old Boys empatou sem gols contra o Argentinos Juniors, que disputa a Copa Libertadores da América. Apesar do empate, o time argentino teve 49% de posse de bola e criou 10 oportunidades de finalização, enquanto os visitantes não acertaram nenhum chute ao gol. Na Liga Profissional Argentina, o Newell's Old Boys ocupa a 12ª posição na tabela, com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, tendo um desempenho inferior ao líder River Plate, que está 15 pontos à frente. Na Copa Sul-Americana, o Newell's Old Boys venceu o Audax Italiano por 1-0 fora de casa e o Blooming por 3-0 em sua primeira partida em casa. Por sua vez, o Santos vem atravessando um bom momento na temporada, conquistando sua 5ª vitória nas últimas 8 partidas ao derrotar o América Mineiro por 3-2 no último sábado, 29 de abril, pelo Campeonato Brasileiro 2023.
Apesar do resultado positivo, o América Mineiro teve mais posse de bola, 56%, e mais chances de finalização. O Santos ocupa a 10ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos, uma vitória, um empate e uma derrota. Na Copa Sul-Americana, venceu o Blue Homem por 1-0 na Bolívia, mas empatou em casa por 0-0 contra o Audax italiano. Considerando o momento de melhora do Santos e as limitações técnicas do Newell's Old Boys, o palpite indicado para o confronto desta terça-feira é a vitória do Newell's Old Boys.